Fala pessoal, tudo bem? Dr. Alexandre Sato, urologista. No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre um tema que surgiu aí no final de 2024, que é a vacina do câncer de próstata. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é essa vacina, talvez quais são os pacientes que talvez vão se beneficiar dessa vacina do câncer de próstata e qual que é seria a sua principal utilização. Então a gente sabe que o câncer de próstata é a principal neoplasia que afeta o homem. A gente sabe que é uma doença extremamente prevalente aí na população masculina e, infelizmente, ainda tem uma alta taxa de mortalidade. E aí, nesse final de 2024, veio essa discussão na mídia com relação à vacina sobre o câncer de próstata. O que é essa vacina? A vacina é uma pesquisa desenvolvida por um pesquisador brasileiro do Rio Grande do Sul, que na verdade o que ele faz? Ele pega pequenos fragmentos do câncer de próstata, daquele paciente que fez, pode ser da biópsia, que vai ser submetido a algum tratamento. Ele basicamente vai modificar essas células e vai ser reapresentada a esse paciente novamente, ou seja, para estimular o sistema imune a reconhecer essas células como células diferentes e aí poder atuar, fazer com que o sistema imunológico atue contra essas células do câncer de próstata. Mas na verdade, essa vacina do câncer de próstata, ela não previne o câncer de próstata, né? Essa talvez seja uma das principais mensagens com relação a isso. Então, todos os estudos baseados na vacina é que aquele paciente que vai ser submetido ao tratamento do câncer de próstata, seja por cirurgia, seja por radioterapia associada ao bloqueio hormonal, e esse paciente não tenha doença metastática. Então, esses pacientes vão ser os candidatos à utilização da vacina. Por quê? Os testes da vacina foi para evitar com que esses tipos de pacientes fizessem com que o câncer voltasse. Então a gente tem dados dos estudos pré-clínicos, estudos ainda que de pequeno tamanho para discutir efeitos colaterais e uma eficácia, que eles conseguiram reduzir a taxa de recorrência de recidivo, de recorrência do câncer de próstata de 37% para mais ou menos uns 12% e a taxa de mortalidade para mais ou menos 8,5%. Então isso é um dado positivo, foi o que na verdade fez com que o FDA aprovasse o estudo maior, Então está sendo recrutado nos Estados Unidos um estudo fase 2, randomizado, que tem previsão de término aí para meados de 2027, onde ele realmente vai tentar comprovar exatamente num grupo maior de pacientes, principalmente aqueles pacientes de alto risco e muito alto risco, se realmente a vacina ela vai diminuir a recorrência e a mortalidade relacionada ao câncer de próstata. Então, essa vacina não é para prevenção do câncer de próstata, é para aqueles pacientes que têm o câncer de próstata, que vão fazer o tratamento da doença primária, seja por cirurgia ou por radioterapia, tem um alto risco ou muito alto risco pelas classificações que a gente já falou, ou seja, SUP4 ou 5, PSA maior que 20, T3A ou T3B, esses pacientes que vão ser submetidos ao tratamento definitivo e não tem metástase, que vão ser o grupo que vão ser estudado. E talvez eu acho que são os principais pacientes que a gente vai discutir que vão ter um benefício na eficácia dessa vacina, porque ela realmente vai diminuir, ou pelo menos nos estudos iniciais mostrou uma diminuição da taxa de recidiva ou recorrência da doença. Aqueles pacientes que têm um câncer de próstata de baixo risco, muito baixo risco, ou um risco intermediário de prognóstico favorável, provavelmente o tratamento primário com cirurgia, rádio mais bloqueio, provavelmente vai fazer com que esse paciente tenha uma alta taxa de cura e a chance de recidiva dessa doença seja pequena. Mas, obviamente, tudo isso vai ser colocado à luz do tempo com relação aos estudos, para realmente saber e determinar qual o melhor grupo que vai se beneficiar. Provavelmente os pacientes de alto risco e muito alto risco, porque esses pacientes têm chance de recidiva acima de 30% ao longo do acompanhamento da doença e do câncer de próstata depois do tratamento da doença primária. Tá? Mas isso são fases iniciais, então assim, talvez até chegar isso ao mercado, enfim, ser aprovado pelo FDA para ter comercialização, a gente está falando em pelo menos mais aí uns 3 anos ainda no mínimo, até ele chegar ao ponto de ser comercializado e estar disponível para a população. E essa questão da vacina do câncer de próstata é uma coisa já antiga, já tem alguns estudos menores, enfim, que não foram para frente com o desenvolvimento de vacinas para o câncer de próstata, mas que não passaram ainda por essa prova aí de passar a comercialização um estudo maior aí, como esse estudo desse cientista brasileiro. Então fica aí uma luz para aqueles pacientes que têm um câncer de próstata, que vão ser submetidos a um tratamento que eventualmente vão diminuir a chance aí de recidiva e morte pelo câncer de próstata, talvez com a vacina, mas isso ainda
talvez o futuro vai se mostrar, ainda deve ter aí pelo menos, mínimo aí uns 3 anos até, talvez ter uma aprovação para uma comercialização, mas é um alento aí para os pacientes que têm câncer de próstata. Então, se você ficou com alguma dúvida com relação a essa vacina do câncer de próstata, pode enviar aqui nos comentários. Se você tem algum paciente que tenha o câncer de próstata e queira tirar alguma outra dúvida, pode mandar esse vídeo para ele que a gente está aqui para ajudar. Um abraço.